Bem, pessoal, como eu falei para vocês semana passada, na segunda, quando dei o curso sobre geometria, eu traria um pouco sobre funções e coisas parecidas para a gente estudar, certo? Então, a gente pode vir na opção de entrada e aqui a gente pode digitar a função que a gente quer e estudá-la a partir disso. Por exemplo, eu quero pôr a função x ao quadrado mais 2. Eu digito x ao quadrado mais 2, certo? Mas lembrando, x circunflexo 2, você põe a setinha direita do teclado para que, se você deixar aqui digitar mais 2, veja que ficou na potência. Então você tem que clicar na setinha à direita e clicar mais 2, certo? Então tem a função x ao quadrado mais 2. A gente pode observar agora, encontrar as raízes dela. Veja que essa função não tem raiz, certo? Não tem uma raiz real. Então, tranquilo? Então, a gente, para estudar funções aqui, por exemplo, a forma geral de uma função de primeiro grau, a gente tem a função do tipo ax mais b, certo? Eu digito ax mais b e clico Enter. Clicando Enter, vocês vejam que criou dois controles deslizantes, como a gente viu na semana passada. E agora a gente pode estudar o comportamento dessa função. Por exemplo, encontrar a raiz dela. A raiz, a gente seleciona um ponto e clica aqui, ó, bem na interseção com eixo x, certo? Veja o que vai acontecer se eu mexer o valor de a. Então, quando o valor de a é negativo, vocês observam que é uma função decrescente. E que eu posso pausar aqui, e o ponto A vai estar me dando as coordenadas da raiz dessa função. Veja, olha. E quando A é maior que zero, a gente consegue observar que a função é crescente e o ponto A continua sendo nossa raiz. E o que acontece no valor de B? O valor de B é o valor onde a função linear vai intersectar o eixo y. Veja, a gente pode parar 1,53. A gente pode botar um pontinho aqui, ó, e veja que as coordenadas do ponto B é 0 e 1,53, ou seja, a coordenada y é bem no valor de B. Então o valor de B é onde intercepta no eixo y. Certo? E agora a gente pode estudar a função quadrática. Toda função quadrática tem a forma ax ao quadrado. Sempre lembra, a vezes ax circunflexo 2, setinha para a direita, mais bx mais c. Eu vou dar o Enter e vai ter que criar os três controles deslizantes, o valor de a para b e c. O valor de a, gente, solta o controle. Veja, quanto maior o valor de a, mais fechado a parábola fica. Mas quando o valor de a fica negativo, a gente tem uma parábola com a cavidade voltada para baixo. Certo? Estou dando uma passadinha em funções para a gente estudar depois. E o valor de b, ele faz a função, ela, quando b fica negativo, ela vai fazer uma translação para o lado esquerdo. Quando b fica negativo, ela faz uma translação horizontal para o lado direito. Certo? E a mesma coisa aqui. O c é o valor onde a função vai interceptar no eixo y. Certo? E a gente quer descobrir as raízes também. A gente seleciona um ponto aqui e clica na interseção aqui. Certo? Ou, se você não quer clicar aqui, você pode vir assim. Você vem em cima da função aqui, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, e clica nesses três pontinhos e seleciona a opção pontos especiais. Certo? O que aconteceu? Além de ter dado
as raízes, ela deu a interseção com o eixo y e o vértice da parábola, certo? Bacana, não? Veja que eu posso ligar o controle A, vou ligar todos juntos. Veja que a gente vai sempre ter, a gente não vai ter sempre os 4 pontos, porque quando o delta assume um valor negativo, a função não tem raiz, né? A gente pode fazer assim, para evitar que isso, a gente pode descer o C aqui embaixo, certo? Então 2 pontos sumiram, que são as raízes da função, ou seja, quando o delta é negativo, a função não tem raiz, darão para esses pontos, mas quando o delta está positivo, certo? A gente tem os nossos 4 pontos, e aqui, pode ver que aparecem as coordenadas do ponto A, das duas raízes, ponto A e B, do extremo que seria o vértice da parábola, e do ponto de interseção com o eixo y, tranquilo? Porque quando forem construir uma parábola, tendo esses 4 pontos, você faz tranquilamente o esboço do gráfico dela, certo? E a função logaritmo agora? A gente pode tanto escrever logaritmo, quanto a gente pode vir nessa opção aqui, f de x, certo? Veja que tem 3 opções de logaritmos. Tem o logaritmo da base 10, que ele já me dá o logaritmo da base 10 aqui. Logaritmo da base 10 de 100. Me deu que é 2, certo? Mas posso botar de x, me dá a função. Eu posso usar um logaritmo na base qualquer. Veja que eu cliquei aqui e apareceu aqui. Aqui eu boto a base qualquer. Era o logaritmo da base 2 de 2x. Veja, certo? Mas eu também quero descobrir um número. Logaritmo de 16 na base 2. 4, porque 2 ao quadrado, 2 elevado na quarta é 16. E também tem o famoso ln. ln é logaritmo na base e. ln de x, certo? Eu vou usar o ln porque é a função logaritmo mais usada para a gente estudar, certo? Então tá. Então eu quero entender o comportamento. ln de bx mais c e fora dos parênteses mais d, certo? Veja que ele me criou 4 comandos aqui, certo? Eu vou botar a função ln de x, eu vou digitar aqui ln de x para a gente comparar. O que acontece? Essa função ln de x, vocês conseguem perceber que o a vale 1, o b vale 1, o c vale 0 e o d vale 0 nessa função aqui. Vejam, a vale 1, b vale 1, o c vale 0 e o d também vale 0. É difícil acertar, tá? Esse ficou próximo, certo? Então, a nossa função rosa é a função que a gente vai estudar agora. O que acontece com a função quando eu aumento o valor de a? Veja. Veja, quanto maior o valor de a função ela vai crescer um pouco mais rápido, mas como ela é uma logaritmo, o crescimento dela é muito lento, certo? Quando a vai ser um valor negativo, veja que a função se torna decrescente, certo? Então, isso dá o valor do b agora. Veja que o b é o que está multiplicando o x. O que acontece agora? Veja que ela cresce muito mais rápido. Quando o b torna-se negativo, veja que ela inverteu, certo? Ela fez simétrico ao eixo y como se tivesse um espelho, certo? Vou deixar o b positivo, que fica mais fácil para isso tudo. E o valor de c. O que o valor de c vai fazer? Veja, quando c aumenta, a função ela dança para o lado esquerdo. E quando c diminui, ela faz sua dancinha para o lado direito. É o contrário. Quando c é negativo, ela vai para os positivos. Quando c é positivo, ela vem para os negativos. E o valor de d é o mais tranquilo de todos, porque ele só vai fazer a função subir ou descer em relação ao eixo x, tá? Certo? Ela só vai fazer a função subir, e quando o d vai ser negativo, vai descer. Tranquilo? Agora a função exponencial. Exponencial também. Veja que a gente tem o e, que a gente pode clicar e adicionar uma potência que a gente quer no e. E a gente tem as funções potências de 10, certo? Mas eu posso botar uma função 3 elevado na x. Eu posso tanto digitar o número 3, quando botar o circunflexo e digitar x, certo? Ou eu posso fazer assim. Digitar o 3, tem essa opção aqui, ó. Estão vendo? Eu clico
me aparece a potência x. Certo? Então vamos fazer uma genérica agora. A ficou aqui, ó, elevado na bx mais c mais d, certo? Pessoal, tá na primeira fase, vocês vão ver isso muito em matemática C, tá? Toda a forma genérica das funções. O a, mas numa função exponencial, o a tem que ser sempre maior que 0 e diferente de 1, tá? Então vamos mudar esse controle deslizante aqui, certo? Eu quero que ele varie de 1 até 5, certo? Não, vou botar, ele varia de 0 até 5. Por quê? Olha, quando a fica entre 0 e 1, veja que o a é a nossa base, tá? Quando ele fica entre 0 e 1, a função é decrescente. Veja que ela vem lá do mais infinito e vem tendendo a 0. E quando a se torna maior que 1, veja que ela é uma função totalmente crescente, tá? E quanto maior o valor do a, mais rápido ela vai crescer. O b é o coeficiente que está multiplicando o x aqui no expoente, tá? Vamos ver. Vai fazer que cresça mais rápido, porque como é expoente, você tem o valor de x e você está multiplicando por outro valor aqui. Então, isso é uma potência maior, por isso que ela cresce mais rápido. Quando o b se torna negativo, vem aquela ideia. Porque o número elevado no expoente negativo é 1 sobre... 1 sobre esse número. Deixa eu digitar aqui, acho que vocês não entenderam. Quando o b fica negativo, acontece por isso. Ó. A gente tem essa igualdade aqui. Certo? A gente tem essa igualdade aqui. Quando o expoente é negativo, você tem esse 1 dividido por a elevado na n, certo? É por isso que quando b fica negativo, a função torna-se decrescente, certo? O valor de, vamos ver, estudar o valor de c. Veja que o valor de c é o que está sendo somado ao expoente, certo? Isso vai fazer, então, as translações verticais e horizontais, as translações horizontais, certo? Quando c é negativo, a função ela caminha para o lado direito, e quando c é negativo, a função ela vai deslizar ao lado esquerdo. E o valor de d também é o mais fácil, como não acompanha x, só vai fazer a função subir. Quando d é positivo, quanto mais d sobe, mais a função sobe. Quando d é negativo, a função desce, certo? E agora, para a gente estudar as funções trigonométricas, como a trigonometria ela é muito baseada em pi e pi radianos, a gente pode vir aqui, configurações. Eita, fechei tudo agora. Aqui, configurações. E a gente procura aqui, ó. Aqui travou. Eu venho na opção de eixo X aqui. Deixa eu mostrar para vocês, certo? Configurações. Eu venho aqui, ó. Então tem esses desenhos aqui, ó. Estão vendo? Eixo X. E a distância. Me pede que distância eu quero. Eu venho aqui e digito π dividido por 2. Certo? Por que isso? Veja agora o eixo X ele não está mais como... Ó, o eixo Y está em números. 0, 2, 4, 6. Aqui tem 0, π meio, π, 3π meio, 2π. Certo? Por quê? Para a gente usar funções trigonométricas, por exemplo, a função seno de x. É bom por quê? Porque é uma função limitada entre menos 1 e 1. Eu consigo enxergar aqui. Quando x vale π meio, a função vale 1. Certo? Quando x vale 3π meio, vale menos 1 e assim. Seguindo, certo? Então, eu vou estudar a função seno de x. Lembra que vocês podem estender para cosseno de x, tangente de x, cossecante de x, secante de x e cotangente de x. Só não vou fazer de todos porque o vídeo vai ficar muito longo, certo? A forma genérica é a vezes seno de x, perdão, de bx
mais C, fora do parênteses, mais D, certo? Se você não quer digitar seno de x, tem aqui as funções seno de x, certo? Deixa eu descer aqui. Vou agora escrever a função seno de x para a gente comparar, certo? A nossa função vermelha é a função seno de x e a nossa função rosa, cinza, ela é a função genérica que a gente vai estudar agora, tá? O que acontece quando A vale 1? Quando A vale 1, vocês conseguem ver que essa daqui é muito idêntica a essa, certo? Então, quando a gente aumenta o valor do A, o que vai acontecer? Vejam só, a imagem vai aumentar, porque tudo, olha aqui, toda essa parte aqui, ó, seno de bx mais c, o valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1, certo? Não importa o valor de b, não importa o valor de c ou o valor de x, vai estar sempre limitado entre menos 1 e 1 aqui. Então, multiplicando por a, vai ser a vezes esse valor que vai estar preso entre menos 1 e 1, certo? Por isso, o valor de a ele aumenta a imagem da função. Em vez de ela ficar limitada entre menos 1 e 1, ela vai ficar limitada entre menos a e a, certo? Porque aqui, observar a função a seno de x está limitada entre menos 1 e 1, porque veja que o a vale 1 aqui, o que não aparece. Se não aparece, tem 1 multiplicando, certo? Quando o a diminui, quando o a vai ficar negativo, ela vai ser simétrica, certo? Olha, ela vai girar em torno dela mesma. Tá? Eu vou deixar o a com valor positivo, mas diferente de 1, só para a gente comparar com essa aqui. O valor de b. O que o valor de b faz agora? Veja. O que o valor de b está fazendo? O valor de b está dividindo o período, certo? Porque o período da função seno de x, veja que daqui, quando ela chega em 2π, ela começa a se repetir. Então o período dela é de 2π. E o valor de b, veja que aqui também, b vale 1, ó, seno de x. Quem está multiplicando x é 1. Então é 2π dividido por 1. E aqui na função bx, veja que quando b é diferente de 1, o período torna-se 2π dividido pelo valor de b. Por isso que ela torna o período bem mais curto. Veja que parece que ela está se encolhendo. Isso para quem gosta de física, isso tem a ver com questões de frequência do som, né? Certo? E eu vou deixar no valor de frente 1 também, para a gente descansar. E o valor de c? O que o valor de c faz? Veja, quando c aumenta, a função ela faz uma translação horizontal para a esquerda, enquanto c diminui. Só que, como ela é uma função periódica, que ela se repete, quando o c varia de 2π, por exemplo, o c você acrescenta 2π, a função vai continuar sendo a mesma, porque você mexeu 2π para o lado esquerdo, e mexendo 2π, essa parte que estava aqui, veio 2π para cá, certo? Por exemplo, olha, eu vou fazer mais uma função, que é seno de x mais 2π. Veja, as duas funções foram a mesma, porque eu acrescentei 2π aqui, e como ela fez, daqui, o que estava aqui veio para cá, foi o que aconteceu. Só que como ela é infinita, ela vai sempre igual. Então, seno de x mais 2π é igual ao seno de x, certo? Quando o pessoal da primeira fase vai estar sector trigonométrico, vai entender isso melhor. Tranquilo? Isso que o valor de c faz. Só faz a função dançar horizontalmente, certo? Tranquilo. Legal, né? E o valor de d, como sempre, só faz a função subir e descer. Vou deixar aqui, para a gente comparar com a nossa função seno de x, certo? Quando vocês fizerem para cosseno de x, para tangente de x, cossecante de x, cotangente de x e secante de x, vocês vão entender, é basicamente a mesma coisa, tranquilo? Beleza? Então eu vou pular essa parte, para o vídeo não se estender muito. Vamos voltar agora, a nossa medida em x, né? Eixo x, eu quero agora que seja em certo?
Beleza. Então, a partir de agora, para a matemática C, a gente já dá uma estendida agora para os calores. Então, a gente vai ver agora um pouquinho de limites, derivadas e integrais, certo? Beleza? Vamos lá? A gente tem, por exemplo, uma função x². Eu quero saber o limite dessa função quando x tende a 3, certo? Claro que nessa função é só substituir o 3 aqui que a gente terá o 9. Mas eu só venho digito limite de f, que número eu quero? Eu quero 3. Digito 3 e me dá o valor 9, certo? É um comando muito fácil, tranquilo. Mas se a gente tiver a função x² menos 4 dividido por x mais 2, o que acontece com o limite dessa função quando x tende a menos 2? Se eu substituir menos 2 aqui, ó, vai dar menos 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4, 0. Menos 2 mais 2, 0. 0 sobre 0. É uma determinação, certo? Mas eu quero saber o limite dessa função quando x tende a menos 2. Então eu vou perguntar para o GeoGebra. Eu quero saber o limite, abre parênteses, da função f quando meu x tende a menos 2. Menos 4, certo? O resultado é menos 4. Tranquilo, né? São indeterminações que a gente consegue descobrir a partir disso. E se a gente tem a função, por exemplo, x² menos 3 dividido por x² menos 4. Então, eu quero saber o valor desse limite quando x tende a infinito. Se eu substituir infinito aqui, porque infinito, menos 3, um número muito grande, menos 3, continua muito grande, infinito. E também, infinito ao quadrado é infinito. Menos 4 continua sendo infinito. Vai dar infinito sobre infinito. Certo? Então eu pergunto aqui para o GeoGebra aqui. O limite da minha função f, bota vírgula. Aí você vem aqui, ó, nesse tecladinho aqui, ó. Veja que tem o símbolo de infinito. Põe infinito aqui. Ele me deu que é infinito. Então o limite da função f, quando x tende a infinito, é infinito. Olhando o gráfico a gente pode ver, né? Só que daí, se a gente for esboçar esse gráfico aqui, sem saber derivada, a gente sofre um pouco. Certo? E como a gente estuda limite antes de derivada, então muitas vezes é bom ter o auxílio gráfico de GeoGebra. Certo? Bacana, né? E a famosa divisão por zero agora? Se a gente tem a função 1 dividido por x, eu quero pedir para o GeoGebra qual o valor do limite quando x tende a zero. Esse digito limite de f quando x tende a quê? X tende a zero. Ela me deu indefinido. Por que será? Porque quando x tende a zero, veja que quando vem pelo zero pela direita, ela vai lá para o mais infinito. E quando x tende a zero pela esquerda, ela vem para o menos infinito. Por isso que ele é indefinido. Esse limite realmente não existe. Certo? Mas eu quero pedir agora para o GeoGebra o limite da minha função f quando x tende a infinito. Ele vai me dar zero. Veja que quando x é muito grande, a função se aproxima muito próximo do zero. E a mesma coisa acontece com menos infinito. É zero também. Porque veja, quando x é muito pequeno, muito grande, só que negativo, a função também está tendendo muito a zero. Certo? Então, o comando de limite ele é bem tranquilo. Você digita a função que você quer. x² menos 3x² mais 3. Você está na pressa, você não quer descobrir esse limite? Pergunta para o GeoGebra. Eu quero saber o limite da função f quando x tende a 8. 323. Certo? E agora a questão de derivadas. Vamos botar uma função genérica. x² menos 3x² mais 8. Acho que quase foi igualzinho a outra, né? Eu quero perguntar para o GeoGebra qual a derivada de f. Certo? Tem três maneiras para você perguntar para o GeoGebra qual é a derivada da função. Eu posso digitar derivada de f, ele me deu a derivada. Certo? Mas também
não tem aquela famosa notação F', eu só digito, eu quero saber a F'. Me deu a derivada. Sem precisar de escrever derivada, nada. Só digitei F'. E também tem esse comando aqui, ó. Estão vendo? Esse comando derivado de Leibniz, certo? Tá, já escrevi derivado, você só bota a função f. Tranquilo? Isso não quero saber a derivada, eu quero saber a derivada no ponto. Então eu posso simplesmente botar f' no ponto x igual a 3. É 9. Veja então, olha aqui, esse aqui é f' de x. Se eu substituir 3 aqui, ó, 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. Menos 6 vezes 3, 18. 27 menos 18 dá 9. Certo? Ele me dá tanto no ponto quanto a derivada da função e também a derivada no ponto. E se eu quero agora descobrir a equação da reta tangente, certo? Lembro que a equação da reta, ela tem sempre essa forma aqui, né? Y menos f de x0. Esse x0 é um ponto que a gente mesmo escolhe, né? É igual a f' de x0, que é a derivada no ponto, né? Perdão. Que multiplica x menos x0. Certo? Essa é a equação da reta. A equação da reta tangente. Em geometria analítica, ela traz um pouco diferente, mas que eu já estou trazendo casos genéricos, certo? Então tá. Eu vou descobrir no ponto, a equação da reta tangente no ponto igual a 3, tá? Vamos primeiro botar esse ponto. Eu quero saber a f de 3. Eu quero saber f de 3 sem precisar fazer conta. Eu pergunto para o GeoGebra, qual que é f de 3? Ele me deu 8, certo? Eu posso então botar o ponto 3,8. Veja, aqui ficou ensinando a função. Mas ou eu posso digitar 3,f de 3. E dar o ponto também, ponto A. Certo? Sabendo que a f de 3 é 8 e que a f' é 9, então agora a gente digita aqui, ó. Abre parênteses, y menos f de x0. O nosso x0 é 3, a f de 3 é 8. Menos 8 igual. Quanto que vale a f' de 3? A f' de 3 vale 9. 9 vezes quem? X menos, quem que é o nosso x0? É 3. Certo? Nosso x0 é 3. Viram? Olha, deu uma equação da reta tangente. Certo? Mas eu quero agora fazer um pouco diferente. Eu não quero ter que botar o comando f de 3, descobrir a f' de 3. Eu quero expor isso numa equação só. Então eu vou digitar realmente isso daqui, ó. Só vou substituir o x0 por 3. Veja só. Olha. Y menos f de 3. Eu não quero saber o valor numérico da f de 3. Eu só quero f de 3 na minha equação, certo? Por isso que eu boto para o GeoGebra. Eu quero y menos f de 3. E não colocar o número 8. Eu quero a f de 3, certo? É igual a quem? Igual a f' de x0. Então, f', mas nosso x0 agora é 3. Certo? Vezes quem? Vezes x menos o x0, que é nosso 3. Veja? Tanto essa quanto essa deram iguais. Só que a segunda equação eu fiz sem saber quanto que vale f de 3, sem saber quanto que vale f' de 3. Certo? Viu? Equação tangente. Eu escondi o ponto. Olha, função tangencia. Aqui. Beleza? Tranquilo, né? A questão de derivados agora é isso. Agora a gente vem um pouco para integrais. Eu tenho uma função elevado na x vezes 2. Certo? Eu quero descobrir a integral dessa função. Simplesmente a integral dela.
Eu digito para o GeoGebra que quero a integral. Veja que ele já me dá várias opções. Integral da função, a integral definida, certo? Integral de f. Quero a integral de f, certo? E veja que a integral deu e na x mais 2x. Quem sabe integrar sabe que isso é verdade. E ele me deu esse controle deslizante C1, certo? Por que isso aparece? Esse C1. Porque toda integral indefinida tem uma constante. Então aqui, o GeoGebra ele me dá essa constante para eu poder ver o que acontece com a função conforme a constante varia. Certo? Porque como a derivada constante é zero, quando a gente deriva, isso aqui vai sumir. E quando a gente integra ela, a gente precisa voltar com essa constante. Certo? Viram? Se a gente não quer, a gente pode apagar. E agora, para a gente verificar se o GeoGebra fez certo, se eu integrei e quero descobrir se está certo, eu derivo, né? Então eu pergunto para o GeoGebra qual que é a g'. Qual que é a g'? É na x mais 2. Veja que os dois gráficos batem, ó. Certo? Então, o GeoGebra está certinho nessa questão. E agora, se eu quero descobrir a área disso, eu não quero digitar integral também. Eu posso vir aqui, ó, tem a opção de integral. Eu boto F. E agora eu boto os limites de integração que eu quero. Eu quero descobrir a integral de menos 6 até menos 1. Eu digito menos 6, menos 1. Sempre o limite inferior primeiro e por último o limite superior. Dou Enter. Ele me deu aqui a área que eu estava procurando. Uma integral definida de e na x mais 2. A integral de menos 6 até menos 1 de e na x mais 2 é 10,37. Certo? E também tomem cuidado com isso. Olha, x quadrado menos 4. Eu quero integrar de menos 4 até 3. Eu boto integral de f. Vou botar de menos 4 até 4. Tá? Menos 4 até 4. Ele deu 10,67. Tranquilo? Será que isso é verdade? Lembra quando vocês calculam uma integral? Isso aqui tem grande chance de dar erro, porque muitas vezes essa vai se anular com essa, e essa vai se anular com essa daqui, por causa da simetria que a função quadrática tem em relação ao eixo x, né? Ao eixo y, perdão. Vamos seguir. Veja que a raiz está em menos 2, tá? Então eu vou querer perguntar assim para o GeoGebra. Eu vou integrar de menos 4 até menos 2, de menos 2 até 0, de 0 até 2 e de 2 até 4. Depois a gente soma todas essas. Vamos ver se é verdade. Tá? Integral. Opa. Deu ruim. Integral de f, vírgula, de menos 4 até deu ruim aqui. Menos 4 até menos 2. Certo? Veja que, estão vendo que de menos 4 até menos 2 é o mesmo valor que de menos 4 até 4. Certo? Olha aqui, ó. Viram? Isso que agora eu integrei só daqui. Viram que elas se anularam? Então tomem cuidado com isso, tá? Mas a integral de f de menos 2 até 0, ela deu negativa porque ela está abaixo daqui, tá? Então eu vou pedir, agora eu quero pedir para o GeoGebra, eu não quero esse valor negativo. Como eu quero saber da área, eu quero um valor positivo, então eu coloco um módulo, certo? Eu venho aqui nas opções, aqui, ó, módulo de C. Me deu o módulo de C, que é 5,33. Tá? Agora eu quero a integral de f de quem? De 0 até 2. 0,2. Deu negativa também. O que eu quero? Quero um módulo. GeoGebra, eu quero o módulo do E. Tranquilo? E agora a integral de 2 até 4. Integral de f de 2 até 4. Certo?
Agora vamos somar tudo isso aqui. Quem que eu quero somar? Eu quero somar B, D, G e H. Então são B mais D mais G mais H. Quanto que deu? 32. Certo? 32 é bem diferente de 10.67, né? Então tome cuidado, tá? Porque como o GeoGebra ele faz essa soma direta, ele está programado para isso. Beleza? Mas cuidado com isso. As integrais, por enquanto, acho que era isso para passar. Agora vamos para o GeoGebra 3D. Agora mais para o pessoal que vai ver cálculo C esse ano, ano que vem, conforme vai ver o vídeo. Certo? Então, a equação x ao quadrado mais 2y ao quadrado. É um paraboloide elíptico, né? Tranquilo? Beleza? Eu quero saber a derivada dessa função em relação a x. Eu vou digitar derivada, abre parênteses, o nome da função é a, certo? A, vírgula, em relação a quê? Depois da vírgula, em relação a quê? Em relação a x. Eu dou enter, certo? Deu a derivada da função a em relação a x. Tranquilo? Veja que se eu derivar aqui em relação a x, derivar 2x de x ao quadrado é 2x. E como é em relação a x, y é constante, que dá zero, certo? Certo? Agora eu quero derivar em relação a y. Derivada de a, vírgula, em relação a y. 4y, né? X ao quadrado, x ao quadrado é constante. E aqui 2y ao quadrado, a derivada é 4y, certo? Tá certo. Eu quero um ponto agora. Um ponto em cima desse paraboloide. No ponto 2, vírgula, a de 2,2, certo? Vou tirar um pouco o zoom e aparece um ponto aqui em cima, certo? Olha, eu digitei 2,2, a de 2 e 2, que é 12, né? Substituir 2 aqui dá 4, mais y ao quadrado, substituir 2 dá 4, mais vezes 2, 8, 4 mais 8 dá 12, certo? Tranquilo aqui também. Qual que é a equação do plano mesmo? A equação do plano ela não é tá, deixa eu puxar pra cá. A equação do plano, eu não vou escrever tudo, mas é assim. É derivada de f em relação a x, vezes x menos x0, mais derivada de f em relação a y, em relação a vezes y menos y0, mais a f de x0, y0, certo? É isso aí. Opa, está no texto ainda. Então tá. Eu quero descobrir agora o plano. Então eu vou pedir a derivada parcial, a derivada da função a em relação a x, certo? Como é uma função, eu escondo aqui. Eu quero no ponto x0 igual a 2, então eu peço a b de 2 e 2, certo? Deu 4. Por que 2 e 2? Porque agora eu quero descobrir o plano tangente, essa superfície, no ponto x igual a 2, y igual a 2, certo? Então agora eu pergunto também, GeoGebra, a derivada de a
em relação a y, certo? Deu 4y. Então agora eu peço a d, veja que é uma função, no ponto 2 e 2, certo? Tranquilo? E eu peço a de 2 e 2, que a gente já sabe que é 12, beleza? Então agora, a derivada parcial em relação a x, a gente sabe que é 4. Então eu boto c, veja que derivada parcial de a em relação a x, no ponto 2 e 2 é 4, tá? Então eu boto que é o nosso c aqui. C vezes x menos 2, que o x0 é 2, mais quem agora? A derivada de a em relação a y é a nossa função d, que é aplicada no ponto. A d de 2, 2 é 8. Então eu boto, veja que é e. O nosso derivada parcial de y, de f em relação a y no ponto 2, 2 é o nosso e. E vezes y menos 2 mais quem? Mais nosso f, que é a de 2, 2. Certo? Tranquilo. Veja. É um plano tangente à nossa curva. Beleza? Tranquilo isso? Espero que tenha entendido. Assim a gente estuda então a derivada parcial. E aquilo que a gente começa a estudar em cálculo, eu sei que dá tanta dor de cabeça, que é as tais curvas de níveis. Eu vou fazer essa superfície aqui, que é uma superfície fácil de entender, que é uma cela, né? A gente precisa desenhar as curvas de níveis dela, certo? O que eu faço para desenhar a curva de nível? Tá? Eu faço aqui, ó. Eu crio um plano C igual a K, certo? Vai me dar esse controle deslizante, tá? Veja que tem esse plano. K está valendo 1. Assim que eu boto o controle, o plano vai subindo. E vocês vejam que esse plano ele intercepta a superfície, tá? Vamos agora esconder essa superfície aqui. Por quê? Porque o que me interessa não é a superfície, são as curvas e níveis, tá? O que eu faço? Eu até posso esconder esse plano aqui, tá? Eu digito aqui para o GeoGebra. Eu quero a de xy menos k igual a 0. E me dá as curvas e níveis. Quando k vale 5, ou seja, quando y está valendo 5, a gente tem esse desenho aqui. Então a gente tem a nossa hipérbole e a gente consegue desenhá-la. Tá? Agora, para a gente enxergar, vamos mostrar a nossa superfície de novo. Olha só, olhando de cima. Certo? Então, colocamos nosso plano aqui. Bem certo, onde ele intercepta, estão vendo? Que coisa linda, né? Então tá, pessoal. Era isso que eu tinha conversado com a Lúcia já. Daí, qualquer dúvida vocês podem me chamar, eu estou livre sempre. Valeu!